Grandes empresárias, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você sabe o que você precisa para alavancar as suas vendas? Eu sou Juliane Lange e eu vou te contar o segredo de vendas para ser uma grande empresária. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vamos de novo. Olá, grandes empresários, você sabe o que precisa fazer para alavancar as suas vendas? Eu sou Juliane Lange e eu vou te contar o segredo das vendas das grandes empresárias. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você sabe o que é uma venda? Às vezes a gente fica tão focado na venda e a gente esquece que venda é muito mais que a troca do serviço ou do seu produto pelo dinheiro. Olha como isso é forte. Venda é muito mais que a troca do seu produto ou do seu serviço pelo dinheiro. Venda é a troca de energia, venda é transformação, venda é encantamento do seu cliente. Venda é você saber que o seu produto, o seu serviço deu certo, você solucionou o problema do seu cliente. Você é uma solucionadora de problema. Olha o quanto isso é forte. A gente tem que parar de pensar que venda, a gente pensa sempre lá no final, eu preciso vender. Mas o que você está fazendo por trás disso para que a sua venda se concretize? O que você está entendendo do seu cliente para que a sua venda, sim, solucione o problema dele? Empresária que não vende, não cresce. Empresária que não vende, quebra. Empresária que entende o que é uma venda, cresce. Empresária que entende que venda é sim, que você é sim uma solucionadora de problema, cresce, tem alavancagem de vendas exponenciais. De que lado você está? Você entende que é uma venda? Você consegue entender que venda não é só a troca do produto ou do seu serviço pelo dinheiro? Venda é muito mais que isso. Venda é você mostrar os benefícios do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente. Venda é você saber que você está ali realmente como solucionadora de problema. Venda é você saber que você, grande empresária, é só entender sobre o seu crescimento. É só você entender que venda, você está ali realmente para alavancar os seus resultados. A gente não pode só pensar que vendas é a troca do produto, do seu serviço pelo dinheiro. Não é só sobre isso. Como que está o seu encantamento? Como está o seu encantamento com o seu cliente? De que forma você está passando essa troca de energia para o seu cliente? Imagina só eu ligar para o meu cliente ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp de forma fria, ou uma energia: oi fulano, tudo bem? Cara, eu tenho certeza, empresária, você não vai ser bem-sucedida se você fizer isso. Na pandemia a gente usou muito isso. Funcionou, porque a gente não podia ter esse relacionamento. Venda, olha como isso é importante. Venda é relacionamento. Por isso que eu tô aqui para solucionar o seu problema de vendas, para ativar a grande empresária que existe dentro de você. Porque a grande empresária sabe fazer uma venda. A grande empresária, ela tá ali com fechamentos altíssimos dentro do seu mês. A gente sabe que é muito difícil conciliar tudo. É muito difícil porque às vezes a gente tem a empresa, a gente tem dentro de casa, a gente tem nossos filhos. Mas se você entender o que é uma venda, você entender que não é só sobre pensar lá na troca do dinheiro, você entender o valor que seu produto, seu serviço tem para o seu cliente, você entender que ali você é uma solucionadora de problema, eu tenho certeza que você vai conciliar tudo à sua volta de forma mais leve. Mas para isso você precisa se organizar. Para isso você precisa agir, empresária. Você precisa agir, empresária. Você precisa saber que ali você é uma solucionadora de problema. Você precisa entender que o seu serviço ou seu produto, o benefício do seu serviço ou do seu produto para passar para o seu cliente. Olha como isso é forte. Tudo isso, primeiro, o que é uma venda para você? Age, empresária. Age e vai em busca de conhecimento. Se você está aqui comigo, eu tenho certeza que eu vou pegar na sua mão e vou solucionar o seu problema. Eu tenho certeza que você vai saber sim o segredo das grandes vendas, de grandes empresários. Mas para saber isso, você precisa saber o que é uma venda. Mas para você entender essa venda, você precisa saber dos benefícios do seu produto ou do seu serviço.
Você realmente vai solucionar o problema do seu cliente? Você está ali quando você está com o seu cliente para fazer um encantamento, para ele entender que você é uma solucionadora do problema dele, que encantamento que você está fazendo? Qual que é essa transformação que você está passando para o seu cliente? Essa troca de energia que você está fazendo para o seu cliente? Novamente, a gente recebia enxurradas de mensagens pelo WhatsApp ou ligações automáticas para venda de produtos ou serviços. Hoje, isso não vale mais. Se eu não tiver essa troca mais aprofundada de relacionamento com o meu cliente, dele entender que eu estou ali passando uma segurança para ele, um encantamento para ele, eu tenho certeza que não vai concretizar a sua venda. Não adianta eu ter o melhor produto, o melhor bolo da região, saber que o meu bolo é muito gostoso, só que eu não sei transmitir isso para o meu cliente. Ele não sabe disso. Não adianta ter uma loja de lingerie dentro da nossa cidade se eu não souber o que a minha lingerie vai encantar no meu cliente. Então, por isso, eu estou aqui para ativar você, grande empresário, para saber que sim, você consegue conciliar tudo do seu dia a dia com venda. Você consegue conciliar de forma mais clara, mais leve. Por quê? Porque você vai organizar a sua venda. Você precisa entender o que é uma venda. Primeira coisa que tem que deixar claro: venda não é troca do serviço ou do produto pelo seu dinheiro. Venda, você precisa entender o benefício do seu produto ou do seu serviço. E quando eu falo benefício, eu não estou falando sobre característica, eu estou falando sobre o benefício. O que ele vai transformar na vida do seu cliente? O que ele vai solucionar para o seu cliente? Um exemplo. Se eu tenho hoje uma loja de lingerie, eu não tenho que falar que a lingerie que eu vendo é importante também. Mas olha só como quando eu trago que a minha lingerie é de algodão. Que benefício que o algodão traz? Ah, é 70% algodão, 80% algodão, mas que benefício que o algodão traz quando eu estou vestindo isso? Olha como isso é importante. Olha isso quando você entende de venda, quando você vai falar para o seu cliente, você já fala sobre os benefícios, está ali para solucionar o problema dele, uma dor dele. É uma dor do seu cliente. Se eu tenho um bolo e eu não sei vender para o meu cliente, fica muito mais difícil. Se eu sei que o meu bolo é diferente, né, eu uso um chantininho e tal, mas o meu cliente sabe disso? De que forma que eu estou passando isso para o meu cliente? De que autoridade, de que segurança eu estou passando isso para ele? Venda, novamente, não é só sobre troca do produto ou do seu serviço pelo seu dinheiro, é muito mais que isso. Você é uma solucionadora de problema. As grandes empresárias hoje sabem que é uma venda e tem alavancagens exponenciais do seu resultado, porque ela sabe que é uma venda. Empresária que sabe que é uma venda, cresce. Empresária que não sabe o que é uma venda, quebra. De que lado que você tá? Olha como isso é importante. E eu tô aqui para solucionar o seu problema. Eu tô aqui para te falar sobre o segredo de venda das grandes empresárias. Porque eu tenho certeza que eu vou ativar em você a grande empresária que você é. Primeira coisa, saiba o que é venda. O que é uma venda? Como eu disse, venda é uma transformação. Venda é uma troca de energia. Venda é a troca do seu encantamento para o seu cliente. De que forma você está falando com o seu cliente? Você está passando essa segurança, essa autoridade? A autoridade é você. Você sabe que o seu produto, o seu serviço vai solucionar o problema dele. Mas de que forma você está fazendo isso? Né? Olha como isso é muito profundo. É muito mais do que a troca do seu produto ou do seu serviço pelo dinheiro. Olha o quanto isso é importante você saber. Novamente, para você entender sobre venda, você precisa entender os benefícios do seu produto ou do seu serviço. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma aluna nossa, Lissa Lange. Ela fez o AGE com a gente e quando a gente estava fazendo exercícios no AGE sobre a persona, ela entendeu que ela estava vendendo para o público errado. Ela entendeu que quando ela falava no Instagram para o seu público, ela estava falando para o público mais velho. E ela fazia promoção em cima de promoção. Quando a gente estava fazendo o exercício de entender o seu cliente e falando realmente sobre os benefícios, os tratamentos que ela tem dentro da estética dela, é uma clínica de estética. Ela começou a entender que ela estava falando para o público errado. E aí o público dela é um público mais jovem.
E como ela estava em cima, promoção em cima de promoção, promoção em cima de promoção, ela não via resultado. Porque ela estava falando para o público errado, ela estava falando para o público mais velho e promoção em cima de promoção. Quando ela entendeu que o público dela é um público mais jovem, que eles não querem só o preço, ela quer saber por que aquele tratamento de acne está dando certo. Por que eu fazer uma massagem linfática na minha barriga vai dar certo? Qual que é o benefício disso? Então, quando ela começou a escrever os benefícios do seu tratamento, ela entendeu que ela estava falando para o público errado. Olha como isso é forte. E você está falando para o público certo? Então, ela, ali no dia a dia, quando ela começou a repassar os benefícios dela, ela, de forma clara para o seu cliente no Instagram, ela entendeu que ela estava falando para o público certo. Então, quando ela começou no dia a dia, ela começou a ver crescimento no seu resultado. Então, dia após dia, ela foi entendendo que o público dela era um público mais jovem, que eles não queriam saber realmente sobre o preço, e sim sobre o valor, sobre os benefícios do seu serviço. Olha como isso é profundo. Então, por isso que eu falo para vocês, venda não é só sobre a troca do serviço ou do produto pelo dinheiro, porque senão, imagina, a Alissa não estava com as vendas baixas, porque ela fazia promoção em cima de promoção, promoção em cima de promoção, e não era sobre isso. É sobre ela mostrar os benefícios para o seu cliente. Olha a forma disso. Olha como isso é importante. Olha como você entender o que realmente é uma venda. Né? A autoridade é você. A segurança que você tem que passar para o seu cliente. De que forma você está passando? Você realmente entende que a venda que você está fazendo, você é uma solucionadora do problema? Eu tenho certeza que o cliente ele não veio até você se não for para solucionar o problema dele. Como? As pessoas iam até a Alissa, né, na clínica de estética dela. Ela ia porque ela tem algum tratamento, alguma coisa que solucionava o problema das pessoas, só que não era das pessoas mais velhas, pessoas com 35 anos, 30 anos, né, que eles já estão ali no movimento de querer ser o autocuidado. Então, olha o quanto é importante você saber o que é uma venda. Olha o quão é importante você saber que você está ali para solucionar um problema. Novamente, a gente sabe que para você, empresário, às vezes fica um pouco pesado a gente ter que conciliar tudo com a empresa, dentro de casa, com os filhos. Mas, novamente, eu estou aqui para solucionar o seu problema. Eu estou aqui para pegar na sua mão e ativar a grande empresária que tem dentro de você, porque sim, você sabendo sobre o segredo de alavancagem de vendas, eu tenho certeza que o seu resultado vai ser outro. Por isso, age, empresária. Saiba que você precisa ir atrás de conhecimento. Se você está aqui até agora aqui comigo, eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu vou falar aqui para você, o seu resultado vai mudar. Você está atrás de conhecimento. Olha como glorioso é isso. A gente costuma falar aqui na tríade, podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Então, é importante você ficar comigo até o final, porque sim, eu vou ativar a grande empresária que existe dentro de você. Sim, eu vou te dar a solução dos seus problemas de resultado. Só que para tudo isso, a gente tem que começar lá do básico. Não pensar só na venda lá no final. O que você está fazendo antes? De que forma você está fazendo a sua venda? É de forma clara? Você precisa estar organizada para entender isso. Você precisa estar organizada quando eu digo de forma clara na sua cabeça de como você está fazendo a sua venda. Né? Como a Alissa, quando a gente começou a fazer o exercício dela, novamente, o exercício de entender os benefícios para quem que ela estava vendendo, na hora ela falou assim, alguma coisa está errada? Eu não estou falando para isso, para essas pessoas. Eu estou falando para pessoas mais velhas. Eu não estou falando sobre os valores da minha empresa, eu não estou falando sobre os benefícios que o serviço traz, eu estou falando sobre preço. Então, às vezes, quando a gente está na ânsia da venda, e vem o não, a gente trava. Porque a gente não está tendo a segurança de passar um benefício para o nosso cliente. Porque a gente não está tendo o devido encantamento que a gente precisa ter para o nosso cliente. Imagina eu pegar o celular, ligar para o meu cliente e a minha energia está baixa. Oi, fulano, tudo bem? Ah, eu sou a Juliane. Não! Oi, empresário, como você tá? É a Juliane da Tríade. Olha só o sorriso no rosto, mesmo falando no celular. Quanto é diferente? A pessoa vai falar assim, nossa, mas que energia boa.
né? Eu quero falar com ela, eu quero realmente saber o que ela tem de diferente para mim. Então, a gente desperta esse desejo no cliente. Porque, novamente, você é uma solucionadora de problemas. A sua empresa precisa crescer. E para crescer, você precisa vender. E para vender, você precisa entender sobre vendas. Você precisa entender que venda é uma consequência de tudo que você está fazendo lá atrás. O fechamento da venda é consequência de tudo, desde a hora que você pega o celular para falar com o seu cliente. De que forma você está fazendo isso? É claro para você, empresária, isso? É claro para você, empresária, que você precisa tratar o seu cliente de outra forma, da forma que ele encante por você e ele compre não uma, mas várias vezes com você? Mas para você entender isso, você precisa entender sobre vendas. Você precisa entender de forma clara que venda é consequência de tudo que você está fazendo antes. Não é só sobre o dinheiro lá no final. E para isso, você conciliar isso de forma muito leve, você precisa estar organizada no seu dia a dia para saber. Você precisa, o que é a venda? Você precisa estar organizada, as suas vendas precisam estar organizadas de forma clara na sua cabeça para que você entenda que tem começo, meio e fim. Que benefício que você está trazendo para o seu cliente? Olha só como a gente já falou sobre isso. Então, a gente já falou sobre o que é uma venda, a gente já falou sobre os benefícios, a gente já falou sobre conhecer o meu cliente. Eu estou realmente solucionando o problema do meu cliente? Eu estou ali realmente para mostrar os benefícios do meu cliente? Então, pega uma folha, um papel, vamos começar a destrinchar isso, tá? O que é uma venda para você, empresária? O que você precisa fazer para até fechar essa venda? Novamente, podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Se você fizer de forma clara a sua venda, eu tenho certeza que seus resultados vão crescer. Mas para isso você precisa agir, empresária. Eu estou aqui pegando na sua mão, estou solucionando o seu problema de alavancagem de vendas, dos seus resultados. Eu vou te falar o segredo que as grandes empresárias têm para os resultados serem tão exponenciais. Para isso, fique comigo até o final que eu vou te falar o segredo. Para você agir, empresária, faça a sua venda ser de forma efetiva, de forma eficaz, de forma que realmente o que eu estou fazendo aqui, essas mudanças que eu estou fazendo, essa forma de eu falar com o meu cliente está sendo diferente e eu estou tendo resultado. Eu tenho certeza que você vai falar isso. Conciliar o seu dia a dia vai ficar mais leve quando isso ficar de forma clara na sua cabeça. O que é uma venda? Não é só sobre a troca do produto ou do seu serviço pelo seu dinheiro. Não é só sobre isso. De que forma você está falando dos seus benefícios para o seu cliente? Você está fazendo um encantamento devido? A troca de energia, essa transformação, você é uma solucionadora de problema, você é autoridade, você precisa passar segurança. Que o seu produto ou seu serviço vai sim resolver o problema dele. Olha como isso é forte. Novamente, você precisa entender isso para saber que não é só sobre uma troca de produto ou serviço pelo dinheiro. Você precisa saber que você é autoridade ali, você tem que passar segurança ao seu cliente. Bate no peito, empresário. Bate no peito e fala, não, realmente, o meu produto, o meu serviço vai solucionar o seu problema. Você está aqui comigo que eu vou falar sobre os benefícios dele. E quando eu estou falando, novamente, quando eu estou falando de benefício, eu não estou falando sobre característica. Eu não estou falando sobre a característica do meu produto ou do meu serviço. Estou falando sobre os benefícios, como você vai transformar a vida do seu cliente. E para você fazer isso, você precisa entender sobre vendas. Você precisa entender o que é uma venda. De que forma você está encantando o seu cliente. De que forma você está passando essa segurança para o seu cliente. Né? Então, vendas é muito mais que essa troca. Vamos falar claro com o seu cliente. O que a gente não pode fazer quando você está fazendo uma venda? Falar para o seu cliente o que ele quer escutar e, na verdade, quando você vai entregar o seu resultado, você não entrega o resultado que ele espera. Isso você não pode fazer. O que você não pode fazer é passar as informações do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente e não conseguir entregar o resultado. Então, a gente precisa entender de fato o que o meu produto, o meu serviço soluciona o problema do meu cliente. Porque eu tenho certeza, se ele está te procurando é porque você é a solução, mas de que forma você está passando isso? De que segurança você está passando? Qual autoridade?
o encantamento que você está fazendo. É importante o encantamento. É importante essa troca de energia. É importante você estar ali para, como autoridade, na frente dele, falar assim, não, tá tudo bem. Eu sou uma grande empresária. Eu sei fazer isso acontecer. Então, essa venda, você entender essa venda é importante para que os seus resultados aconteçam. Como a Alissa fez, quando ela entendeu os benefícios do serviço dela e quando ela entendeu que ela estava vendendo para a pessoa errada, ela falou, por isso que o meu resultado não está acontecendo. Então, dia após dia, ela foi passando esse novo processo, esse novo passo a passo de vendas, e ela foi entendendo, não, realmente, aqui que eu estava errando. E onde você está errando, empresário? Por isso que eu falo, age, empresário. Eu estou aqui pegando na sua mão e explicando o que é uma venda para você. Novamente, não adianta eu ter um melhor bolo da região se eu não sei vender para o meu cliente, passar essa credibilidade para ele. Ele pode comprar uma vez e nunca mais voltar. Né? Essa é a clínica de estética. Hoje a Alice é uma grande empresária. A alavancagem de resultado dela assim, é impressionante. Ela sabe para quem que ela está vendendo. Ela sabe dos benefícios dela. Empresária que não sabe o que é venda não cresce. Olha como isso é importante. Você precisa entender a sua venda. Você precisa entender o resultado que você almeja. Onde que você quer chegar? Que encantamento que você está fazendo para o seu cliente? Então, não é só pensar na venda lá no final, se tem tudo isso para trás para acontecer. A gente sabe que conciliar de forma mais leve, às vezes pode ser que alguma coisa ali durante esse processo precise ser ajustada. Não tem problema, vai no seu tempo. Mas faça. Age empresária. Só depende de você. Sai da sua zona de conforto. Entenda, para que uma venda seja bem feita, você precisa ter encantamento, você precisa entender o que é uma venda, você precisa entender os benefícios do seu produto e do seu serviço para passar para o seu cliente. Para passar de forma clara para ele, de segura, que você está ali, você é autoridade. Né? E para a gente entender o que é esse processo, essa solução de vendas, esse segredo de vendas, pega um papel e uma caneta, você que já está escrevendo, que eu vou falar para você o que você precisa fazer. Processo de vendas. Todo processo de venda precisa ter um começo, meio e fim. De que forma você está prospectando o seu cliente? Que encantamento que você está fazendo? O que está fazendo para que ele esteja ali com você até o fechamento? De que forma você está falando com ele? Novamente, se eu for com baixa energia, falando de qualquer jeito com o meu cliente, passando insegurança, não saber sobre os benefícios, eu tenho certeza que você não vai ter resultado. Processo de vendas bem desenhado. Começo, meio e fim. Prospecção de cliente, entender se eu estou realmente vendendo para o cliente correto. Os benefícios do meu produto, do meu serviço. O encantamento do meu cliente. 4 passos. Esse engajamento que você tem no seu cliente ali, na hora que você está conversando com ele, essa autoridade que você está passando para ele, olha como isso é importante no seu processo de vendas. Vendas é transformação. Vendas é aquele engajamento que você está tendo no seu cliente para daí sim chegar lá na hora da quebra de objeções, 5º passo. Quebra de objeções, você vai saber quebrar todas, porque você sabe que o benefício do seu produto, do seu serviço, vai solucionar o problema do seu cliente. Então, tenha segurança e novamente, de forma clara, o que você está fazendo com o seu produto ou com o seu serviço para o seu cliente. Olha que forma clara que tem que ser feito. Eu tenho certeza, quando você tiver o seu processo de vendas bem desenhado na sua frente, tudo vai ficar mais tranquilo no seu dia a dia. Você vai conciliar, sim, de forma leve o seu dia a dia. Só que para você alavancar os seus resultados, o segredo é: tenha o seu processo de vendas bem definido. De que forma você está fazendo essa prospecção? De que forma você está encantando o seu cliente? De que forma ele está sabendo dos seus benefícios? De que forma você está colocando ele ali na hora da quebra de objeção para fazer um grande fechamento? Porque se você tiver, eu tenho certeza, se você tiver o seu processo de vendas bem definido, você ativa a grande empresária que existe dentro de você e tenho certeza que seus resultados vão ser exponenciais.
A alavancagem dos seus resultados vão ser grandes. Só que para isso você precisa entender o que é uma venda. Venda não é só a troca do serviço ou do produto pelo dinheiro. Venda é muito mais que isso. Venda é a transformação. Venda é essa troca de energia. Nós somos solucionadora do problema do nosso cliente. Ative a grande empresária que existe dentro de você com esse processo de vendas. Faça isso acontecer. Novamente, age empresária, só depende de você sair da zona de conforto, só depende de você que a alavancagem de vendas da sua empresa aconteça, porque você precisa ter um processo de vendas bem definido. Faça como a Alissa, entenda sobre os benefícios do seu produto ou do seu serviço. Entenda se realmente você está vendendo para a pessoa certa. Entenda o que é uma venda, escreva, tenha isso na sua frente. Porque na hora que você estiver ali lidando o dia a dia com o seu processo de vendas, eu tenho certeza que na hora que você ligar para o seu cliente, marcar um café, marcar uma reunião, você vai se sentir muito mais seguro de passar tudo isso para ele. Essa confiança, essa segurança, que você é uma solucionadora de problema. Mais uma vez, age empresária. Faz com que isso aconteça. Processo de vendas. O que é uma venda? Precisa ter começo, meio e fim. O que é uma venda? De que forma você está prospectando seus clientes? De que forma você está encantando o seu cliente? Você realmente está vendendo para a pessoa certa? Você sabe os benefícios do seu produto ou do seu serviço? Você sabe que na hora que chegar a objeção do não, ou está muito caro, ou vou falar com meu marido, você quebra essa objeção? Porque se você souber os benefícios, você tem certeza que quando vier a objeção, você vai solucionar o problema dele. Vai ser fácil para você. É venda concretizada. Para isso tudo acontecer, não pense só lá na venda no final. Empresária, novamente, não pensa só lá na venda no final. Faça o processo de vendas ser bem feito. E eu não estou falando que vai ser da noite para o dia, eu tenho certeza disso. Fique tranquilo, vai no seu dia a dia. Comece a desenhar. Às vezes você vai ver que ali dentro do seu processo, às vezes pode ser que encaixe alguma outra coisa. Ou você vê que dentro do seu processo, o seu encantamento não está legal, ou os benefícios, não tem problema. Faça no seu dia a dia, mas faça, pratique. Ative a grande empresária que existe em você. Faça o seu processo de vendas bem feito. Eu tenho certeza que se você agir empresária, fazer o seu processo de vendas acontecer dentro da sua loja, os seus resultados vão ser exponenciais. Mas para isso, o que é uma venda? Novamente, venda não é só a troca ou do seu serviço ou do seu produto pelo dinheiro. Venda é muito mais que isso. Não fique pensando só lá na venda no final. Pense em tudo que acontece antes para a sua venda ser muito bem feita. Assertiva, de forma clara. Conciliar tudo isso vai ficar muito mais leve para você. Conciliar que sim, eu tenho que fazer o bolo, sim, eu tenho que entregar o bolo, sim, eu tenho que vender o bolo, vai ser muito mais leve para você, porque você organizou de forma clara na sua cabeça o que é o seu processo de vendas. Faça isso acontecer. Age, empresário. Eu tenho certeza que as suas vendas vão acontecer, os seus resultados vão vir, porque você está fazendo o seu processo de venda bem feito. Conhecendo o seu cliente, saber que você está ali realmente com os benefícios para solucionar o problema dele. Os seus benefícios solucionam o problema do seu cliente. De que forma você está passando isso para ele? De que forma você está fazendo ele entender que você está ali realmente como solução do problema dele? Novamente, age empresária. Podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Faça o processo de venda ser bem feito na sua empresa. Empresária, você precisa entender que a venda está lá para alavancar o seu resultado. Novamente, empresária que não vende não cresce. Empresária que não vende quebra. Empresária que não vende não alcança seus resultados. Empresário que vende cresce. Empresária que vende está lá no topo. De que lado você quer estar? Por isso que eu estou aqui pegando na sua mão, desenhando o seu processo de vendas com você. Ativando a grande empresária que existe dentro de você. Para você conciliar o seu dia a dia de forma mais clara. Não ficar tão perdida. Novamente, você está transformando, pense sempre. Olha como isso é importante e forte. Você está transformando a vida de uma pessoa com o seu produto
produto ou seu serviço. Olha como isso é forte. Por isso que eu te falo, não pensa só lá na venda. Pense tudo isso antes. O seu processo de vendas, ele precisa ser bem feito, bem desenhado. Eu tenho certeza que quando chegar lá, na venda bem feita, uma venda bem assertiva, você vai lembrar, a Ju falou da forma correta. Quando eu desenhei o meu processo de vendas, eu vi que fica muito mais claro, muito mais fácil eu ter resultados exponenciais, eu crescer com a minha loja. Eu tenho certeza disso. Mas faça, age empresária. Fazendo seu processo de vendas bem feito, bem desenhado, eu tenho certeza que você vai só obter resultados exponenciais. E eu tô aqui pegando na sua mão e desenhando como vai ser o seu processo de vendas. Esse é o segredo das grandes empresários, processo de vendas.